Estudo do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, capítulo 8, Ansiedade. Nesse capítulo, vamos falar sobre psicogênese da ansiedade, desdobramento dos fenômenos ansiosos e terapia para a ansiedade. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Psicogênese da ansiedade. Joana de Ângeles esclarece que há muitos fatores que geram a ansiedade, alguns em existências passadas e outros que são expressos desde a infância, como o medo do desconhecido, definido por John Bowlby, psicólogo, psiquiatra, psicanalista britânico, como vinculação e do não familiar. Essa vinculação é positiva quando o conforto e segurança, especialmente oferecido pela mãe à criança, dá a alegria e a satisfação que acalma, preparando para a integração na sociedade. A ausência da mãe dificulta a superação das dificuldades e do medo do desconhecido, resultando na ansiedade livre e flutuante, que é definida pelos psiquiatras como uma sensação de mal-estar sem motivo aparente. O medo exagerado forma um ciclo vicioso que é aumentado pelo fato de não saber a razão, transformando diminutas ameaças externas em algo demasiadamente grande. Segundo Bowlby, quando a criança sofre castigos severos por parte de seus genitores, ela apresenta necessidade de maior apego, devido à busca por abrigo que procura sempre nos próprios pais cruéis. O medo do desconhecido impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. A autora espiritual aponta que a ansiedade tem raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva, que vem de outras existências espirituais, quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade por parte dos pais atuais e necessidade de apoio pelo espírito endividado que ora se sente rejeitado. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, a vinculação com o pai produz segurança, a separação proporciona angústia, fecha aspas. A vinculação pode ser transferida para outra pessoa. Contudo, mesmo sendo no início, a criança pode saber quem é a mãe, identificar sua ausência, irá se perturbar, transferindo essa insegurança para outras fases de sua existência. A sensação de solidão e desamparo em um mundo hostil, buscando algo que ainda não aconteceu, é uma insegurança gerada pela ansiedade básica ou fundamental. A fuga do conflito direciona para a busca de situações de destaque, por valores, realização pelo amor. Apesar de buscar o amor, evita envolvimentos emocionais verdadeiros pelo medo de o perder e sofrer as consequências. Pensamentos irracionais são, na maior parte, os responsáveis pelo desencantamento da ansiedade, que surge com uma mínima frustração. Segundo Freud, nos conflitos humanos surge o recalcamento ou rejeição, que resultaria na ansiedade intensa, um estado emocional muito semelhante ao medo, que no caso da criança está relacionado com o medo da perda do afeto dos pais, reagindo com inquietação e agressividade, mas, por ser desagradável, projeta para o seu íntimo, gerando mais insegurança por se sentir impossibilitada de reprimir o que desperta. A ansiedade se encontra também em pessoas que apresentam um processo de adoecimento no físico, através do medo de piorar e não se curar da doença, a falta de condição para lidar com a doença, medo da morte e outros. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, a ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada,
Fecha aspas. Desdobramento dos fenômenos ansiosos. O estado doentio pela ansiedade ocorre pela falta de serenidade diante aos desafios da existência, onde o indivíduo se torna doente por se encontrar incapaz de agir de forma equilibrada, ética e moral nas imensas e perturbadoras expectativas. A mente é preenchida por desejos ou conquistas de muitas coisas ao mesmo tempo, causando desorientação e alteração inclusive no humor. Muitas atividades são utilizadas para ocupar todos os minutos, o que resulta na falta de observação e quando, se obrigado a alterar sua rotina, perde o interesse se entregando para um torpor ou sono. Descargas de adrenalina sobrecarregam as glândulas suprarrenais, dando a falsa impressão de vitalidade, mas que logo se revela como falta de estímulos. O ansioso altera-se entre o comportamento falador com o intenso trabalho, nem sempre produtivo, pela falta de coordenação e direcionamento, e o comportamento mutismo e silencioso, mas interiormente tumultuado. Quanto mais o ansioso se frustra com o que faz, mais deseja realizar, sem finalizar as etapas, busca outros desafios que não tem capacidade para atender conforme seria de desejar. Vai se tornando exigente e preconceituoso, agressivo e violento, impondo a vontade contra os que considera como errado. Com relacionamentos turbulentos, impõe-se, não admitem restrições à forma de conduta, nem orientação que os leve a uma mudança de comportamento. Joana de Ângeles menciona que quando são atraídos sexualmente, tornam-se quase sempre passionais, porque supõem que é o amor aquilo que experimentam, desejando submeter a outra pessoa aos seus caprichos e exigências, como demonstração de fidelidade, o que, após algum tempo de convivência, torna-se insuportável em razão das descargas contínuas de epinefrina, que respondem por essa necessidade de mudanças de conduta, pela instabilidade nas realizações. A ansiedade varia de um para outro indivíduo. A falta de confiança e da harmonia interna leva o paciente de ansiedade ao estresse, facilmente resultando em transtornos depressivos, porque passado a excitação que o deixou alheio à realidade, mergulha em tristeza profunda, levando ao perigoso desejo de fuga, autocídio. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormenta, procurando disfarçar com o álcool ou tabaco, nos quais dizem dispor de um bastão psicológico para o apoio e melhor reflexão, nas drogas aditivas ou no sexo desvairado, insaciável, o que mais lhes complica o quadro de insanidade emocional. Fecha aspas. Reconhecer a situação facilita a terapia de autoajuda e apoio do especialista. Terapia da ansiedade. Joana de Ângeles esclarece que todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas. Quando o ego não consegue liberar as inquietações e culpas que foram acumuladas durante as existências, harmonizando o sofrimento, há uma manifestação de ansiedade e inquietação. No inconsciente profundo estão arquivados nos recessos do perispírito que afetam o sistema emocional. Através da reflexão e do otimismo,
se iniciar a terapia da ansiedade, conduzindo lentamente a paisagem da paciência e equilíbrio. A psicoterapia detecta as causas atuais da ansiedade, reflexos do passado, indicando um comportamento mais saudável. Nos casos onde se detecta o problema da libido, Joana de Ângeles sugere ao psicanalista que reconduza o indivíduo à experiência da vida fetal ou da perinatal ou infantil no lar, destrinchando as teias retentivas em torno da perturbação que não conseguiu digerir no período da ocorrência. O reconhecimento da existência corporal pelo paciente é fundamental e, aliado às leituras edificantes que facilitam a renovação mental e emocional, as técnicas da yoga, disciplinando a vontade e o sistema nervoso, constituem valiosos recursos psicoterapêuticos ao alcance de todos. Outra indicação de Joana de Ângeles é meditação, que induz a calma e ao bem-estar, inspirando a ação do bem, do amor, da compaixão e da caridade em relação a si mesmo e ao próximo, aurindo a alegria de viver e satisfação de autorrealizar-se, entregando-se aos desígnios divinos, ao tempo em que realizará a tarefa de criatura lúcida e consciente das próprias responsabilidades que descobriu o nobre sentido existencial. A ansiedade é natural quando o desejo de que ocorra o que se aguarda não produza distúrbios generalizados tais como sudorese abundante, colapso periférico, arritmia cardíaca, inquietação exagerada, receio de insucesso. Produz o estado patológico que pode ser superado com o auxílio do especialista em psicoterapia e o desejo pessoal realizado com empenho para consegui-lo. Com cuidados especializados, aplicação da bioenergia por meio dos passes e da água fluidificada restauram em um campo vibratório revitalizador as células. O hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores conduzem a um processo curativo da saúde e da paz. Joana de Ângeles finaliza o estudo do transtorno de ansiedade afirmando que Jesus, o psicoterapeuta por excelência, asseverou no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, recuperando-se das culpas e das mazelas, porque eles serão consolados.